turminha, preparados para mais uma aula de gramática? Na nossa aula de gramática de hoje, veremos sobre encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo, nas páginas 38 a 45 do livro de português. Sendo que encontro vocálico e dígrafo, nós vimos na nossa revisão, com aquelas atividades que fizemos no caderno. Encontro consonantal nós não vimos, mas é um conteúdo muito trabalhado nas séries anteriores. Vamos começar? Vamos começar por encontro vocálico. O nome já diz. Se é vocálico, é porque vem de vogal. E quais são as 5 vogais que existem no nosso alfabeto? São essas mesmas que, com certeza, vocês lembraram aí. O A, E, I, O, U. O encontro vocálico, ele pode aparecer na palavra de duas formas. Ou ele pode aparecer em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. Quando acontece dele aparecer em sílabas diferentes, como nos exemplos daqui, nós temos rainha. As vogais que se encontram em rainha é o A e o I. E quando eu separo a palavra rainha, o A fica de um lado e o I fica do outro. Fica ra, I, nha. E em coelho, quais são as vogais que se encontram? O O e o E. E, novamente, quando eu separo as sílabas da palavra coelho, o O vai para um lado e o E para o outro. Fica co-e-lho. Então, esse encontro vocálico aconteceu em sílabas diferentes na mesma palavra. Agora, ocorre também de ele acontecer na mesma sílaba. Então, 2 exemplos para vocês aqui. Caixa. Quais são as vogais que se encontram em caixa? O A e o I. E quando eu separo a sílaba de caixa? Caixa. O A e o I permanecem na mesma sílaba. Carteiro. Quais são as vogais que se encontram? O E e o I. E quando eu separo as sílabas da palavra carteiro, elas permanecem juntas, ó. Carteiro. Eles permanecem juntos. Só que o encontro vocálico, ele recebe 3 tipos de classificações que nós já vimos na nossa revisão, mas que não custa nada reforçar. Então, vamos continuar aqui. As classificações são essas que vocês estão vendo aqui. O ditongo, o hiato e o tritongo. No ditongo, vem da vogal, da junção de 2 vogais que permanecem juntinhas, mesmo quando as sílabas se separam. Então, aqui, a palavra ouvido. As vogais que se encontram em ouvido é o O e o U. Mas quando eu separo essa palavra, a palavra ouvido, essas vogais, elas permanecem juntinhas, como vocês veem aqui na imagem, ó. Ouvido. As 2 vogais permaneceram juntas, formando o ditongo. No hiato, já acontece o contrário. Na palavra, elas estão juntas. Quando eu separo as sílabas, cada um vai para o seu lado. Então, a palavra criança. As vogais que permanecem juntas, quando eu vejo a palavra formada, é o I e o A. Só que quando eu separo a sílaba, esse I e A que estavam juntinhos, eles vão se separar. Ó, o I vai para um lado com a sílaba CRI e o A vai para o outro com a sílaba AN. Toda vez que essas vogais se separam, elas formam o hiato. E o tritongo, ó, o nome tri vem de que número? Ah, do número 3. Então, quer dizer que no tritongo eu tenho 3 vogais que, mesmo separando as sílabas, elas permanecem juntinhas. Exemplo aqui, Uruguai. Quais são as vogais que estão juntas? O U, o A e o I. E quando eu separo, as 3 permanecem juntas. Então, ditongo, 2 vogais juntas na mesma sílaba. Hiato, vogais, cada uma em uma sílaba. E tritongo, 3 vogais juntas na mesma sílaba. Continuando, agora nós veremos o encontro consonantal. O encontro consonantal, o nome também já diz, é o encontro de 2 ou mais
consoantes em uma palavra, certo? Porém, não confundam o encontro consonantal com dígrafo. Logo já veremos o porquê. Então, aqui, ó, o encontro consonantal, assim como no vocálico, ele pode ocorrer em sílabas diferentes ou na mesma sílaba. A palavra árvore, quando eu olho a palavra árvore, eu logo identifico duas consoantes juntas, que no caso é o R e o V. Mas quando eu separo as sílabas de palavra árvore, o R vai ficar de um lado e o V vai para o outro lado. Em martelo, quais são as consoantes que eu encontro juntas? O R e o T. Porém, quando eu separo a sílaba martelo, o R fica de um lado e o T do outro. Agora, existem os encontros consonantais em que eles permanecem juntos, que eles são inseparáveis. Principalmente quando eu tenho a consoante mais a letra R ou a consoante mais a letra L. Aí elas não se separam. Por exemplo, cobra. Eu tenho a consoante B mais a consoante R. E quando eu separo a sílaba de cobra, elas permanecem unidas. Em igreja, eu tenho o encontro consonantal G e R. E quando eu separo a sílaba, elas permanecem unidas. O encontro da consoante com R ou com L, eles nunca irão se separar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, broto. Reparem que quando eu separo as sílabas, o B e o R, que é o meu encontro consonantal, continua junto. Eu tenho cravo, vidraça, grama, prato, flanela e teclado. Em todos eles eu tenho a consoante mais R ou a consoante mais L. E nesses casos, eles nunca se separam. Eles sempre permanecem juntos na divisão silábica, como nós vemos aqui nesses exemplos que aparecem aqui na imagem. Agora, os exemplos também em que existe um encontro consonantal, porém, eles estão em sílabas separadas. Irmão, eu tenho o R e o M. Reparem que para ele ser inseparável, o R tem que vir depois da consoante, certo? Quando ele vem antes, como no caso aqui, ele se separa. Respostas, ó. Eu tenho o S com P e o S com T. Na mesma palavra, eu tenho esses dois encontros consonantais e ambos se separam. Admiração, quando eu tenho aqui o D e o M. Então, eles também se separam. Cacto, o C e o T, ele também se separa. Pesca, o S e o C. E escola, o S e o C. Todos esses exemplos são de consoantes que se separam. Agora, para finalizar, vamos retornar aos dígrafos. O que é dígrafo mesmo, pessoal? Dígrafos são duas letras que formam um único som. Então, eu nunca posso confundir dígrafo com encontro consonantal. Apesar de os dígrafos consonantais serem encontros de consoantes, elas estão se unindo e formando um único som. Eu não consigo escutar o som separado. Então, quando eu não escuto o som separado, quando eles se unem, ele sempre será dígrafo. E como vocês já estão craques aí, porque a gente já fez vários exercícios, nós temos os dígrafos consonantais, que são o encontro de consoantes que formam um único som, que é o CH, o LH, o NH, o RR, o SS, SC cedilha, SC, XC, GU e QU, quando mesmo? GU e QU, só se estiverem acompanhados das vogais e, certo? E aí, nós temos os dígrafos vocálicos, aqueles dígrafos que têm o som da vogal predominante, que são das sílabas an, em, in ou com M ou com N. Espero que vocês tenham relembrado, aprendido um pouco mais, porque conhecer e aprender nunca é demais.